Fala pessoal, sejam bem-vindos à primeira série de vídeos aí do Sublime Text. Ele está diante de vários outros editores, né? Então a gente tem, além do Sublime, né? Nós temos o Notepad++, nós temos o Dreamweaver, Tana. Então, vários desses editores fizeram tanto sucesso quanto o Sublime. O Gedit, né? Também fez bastante sucesso. O Vim, ele é uma evolução do VI. O Vim é um camarada um pouco diferente. Daí vem Brackets. Ele é um editor bem próximo do Sublime, bem parecido. O Sublime, o Atom Editor, o Visual Studio Code, que para mim é uma evolução muito grande na perspectiva da Microsoft de analisar o que ela quer para o próximo mercado dela. Então, você pode instalar o Visual Studio Code em vários sistemas operacionais. E daí que começa os meus 5 motivos por que eu escolhi o Sublime para começar a utilizar, tá? O meu primeiro motivo é mesmo Sublime para diversos SEOs. Então, ou seja, da mesma forma que o Visual Studio Code não interessa qual sistema operacional que você esteja utilizando, o Sublime você vai utilizar da mesma maneira em todos os 3 sistemas operacionais, ou seja, se no serviço você utiliza o Mac ou na sua casa você utiliza Linux, e em outro lugar você utiliza o Windows, não tem problema. Você vai utilizar o mesmo Sublime. Você pode configurar ele das mesmas maneiras, utilizar os mesmos atalhos, com exceção um pouco do Mac que utiliza o botão Command, mas tanto o Linux quanto o Windows você vai utilizar Ctrl e por aí vai. Baixando e configurando. Nós vamos baixar a versão Portable, tá? Por quê? Porque na versão Portable você pode colocar ela dentro do seu pendrive e pode levar para qualquer lugar que você quiser. Depois de baixar a versão Portable, eu te falo, o meu segundo motivo de utilizar o Sublime são os diversos pacotes de extensão instalados direto do Sublime. O que é o que eu estou querendo dizer? Você vai no Google e pesquisa lá, Package Control. Esse Package Control vai abrir esse site, tá? Você vai no link de instalações e então analisar qual que é o Sublime que eu tenho. Se você baixar o Sublime hoje, ele está na versão 3.0. Na verdade é 3.1.1.4, se não me engano. É 3.1.1 alguma coisa. Então, quando você clicar nessa versão, você vai copiar todo o código, tá? Copia todo esse código e então entra no seu Sublime que você acabou de baixar e vai em Show Console. O Show Console vai aparecer essa barrinha para você, bem embaixo, tá? E assim que aparecer essa barrinha, você copia todo o código que você, você cola todo o código que você copiou aqui. Então, após colar e apertar Enter, ele vai executar alguns comandos, porque é um console, né? E então, vai te passar esse package control falando que ele perdeu uma dependência. Não tem problema, isso geralmente acontece em versões portable, tá? Então, após isso, você vai em preferências e verá que o seu package control está lá instalado. Qual que é a vantagem desse package control? Você pode instalar qualquer pacote, pacote de alteração visual do Sublime, pacote de melhoria do processo de desenvolvimento e N outros motivos que eu vou passar para vocês, tá? Então, exemplo, nós temos um pacote chamado Emmet. Quando você utiliza esse pacote, você escreve esse código aqui, tá? Esse código, para quem não sabe HTML, pode até parecer uma coisa muito bizarra, mas na verdade não é. Eu estou querendo criar uma lista, onde o ID dessa lista vai ser nav, tá? E dentro dessa lista eu quero criar muitos outros itens. Resumindo, o resultado desse código aqui será este item. E este item isso é uma coisa muito importante, porque olha a produtividade. Você não tem que ficar escrevendo todo esse texto aqui, todo esse código. Você apenas escreve essa linha e aperta Tab. Quando você apertar Tab, ele já gera todo esse código para você. Mas para algumas pessoas, talvez isso seja mais difícil do que isso? Não. Depois que você adquire experiência e sabe muito bem qual é a hierarquia dos comandos do HTML, cara, isso é uma mão na roda. Entre diversos outros pacotes, tá? Eu tenho pacotes de HTML, por exemplo, tenho pacotes de JavaScript, tenho pacotes de CSS e muitos outros pacotes. Vem o meu terceiro motivo, né, de escolher o Sublime como o meu editor favorito, totalmente personalizado. Então, o mesmo Sublime, eu posso personalizar ele dessa maneira, eu posso utilizar esse outro tema, utilizar esse outro tema. Então, a gente percebe que o Sublime ele é totalmente personalizado. Olha só, imagina, você pode fazer dessa maneira ou dessa maneira. O mesmo Sublime você pode configurar de 3 maneiras diferentes. Ainda tem o Numix, que eu configurei o meu Sublime pessoal para trabalhar dessa maneira. Eu achei fantástico esse Numix. Quarto motivo é a sintaxe.
O Sublime, ele bem no cantinho inferior direito do Sublime, se você clicar lá, tanto aqui está trabalhando com JavaScript e aqui está trabalhando com PHP. E olha só, a quantidade de linguagens que já vem, que o Sublime já sabe. Gente, e isso ele vem com menos de 10 megas. Por meio do package control, né, você ainda pode instalar outras sintaxes se você quiser. E uma outra coisa que eu acho fantástica no Sublime são os múltiplos cursores. Por exemplo, eu vou lá, clico em dois lugares e consigo ir digitando ao mesmo tempo nesses dois lugares. Isso, múltiplos cursores, eu acho extremamente fantástico. Então vamos lá, vamos fazer esse processo aqui agora, tá? Então eu escrevo, né, Sublime, só Sublime no Google. Assim que você escreve Sublime no Google, então eu clico aqui e já entro no site. Vou fazer um download aqui bem rápido da versão Portable, tá? O meu Windows é 64 bits. Eu vou clicar em Portable Version, ok, ele vai me perguntar para onde eu quero baixar, eu vou falar que eu quero baixar para minha área de trabalho, e beleza, já fiz o download, ou seja, o que eu falei com vocês, é extremamente rápido, porque nós temos menos de 10 megas, né? O Sublime está aqui para mim, então o download aí foi concluído, vou extrair esses dados, então vamos lá. Vou criar um outro diretório aqui chamado Sublime. Nesse diretório, eu vou extrair todas essas informações aqui, ó. Vou jogar aqui para dentro. Fechou. Então, ok, extraiu. Eu abro o meu diretório e vou executar o Sublime. Percebam que eu estou executando aqui o exe, né? Uma coisa muito importante. Se você ficar com dúvida, ou se o seu Windows não estiver aparecendo todas essas extensões, por exemplo, .py, .exe, é só você vir aqui, ó, exibir e exibir os nomes de arquivo, tá? Exibir extensões de nomes de arquivos. Então, se eu desabilitar, olha lá, ó, ele para de exibir as extensões. Se eu for lá e habilito de novo, ele passa a exibir, tá? Então, eu vou fechar e vou pegar esse Sublime aqui que já está aberto, tá? Então, o Sublime está aqui e aqui é o Portable. A versão Portable, vou maximizar aqui, como é que eu faço mesmo para instalar o Package Control? Então, eu abro o browser novamente e vou lá e procuro por Package Control. Então, você vai escrever Package Control e clicar no primeiro link aí. Então, só. Ao você clicar em instalar, você tem que analisar qual que é a versão do Sublime que você está utilizando. Se você está utilizando a versão do Sublime, se você baixou nessa mesma época, o que você vai fazer? Entra no Sublime, vem em Help e About. Olha lá, ó, 3.1.1.4, ou seja, você está utilizando a versão 3. Eu vou fechar, vou abrir o browser, vou dar um triplo clique, ou você pode simplesmente copiar todo esse texto aqui da aba, tá? Então são duas abas, você vai clicar nessa aba aqui do Sublime Text 3, copiar ela, vir aqui para o Sublime e View Show Console. Não esquece. Você pode também apertar Ctrl e o primeiro botão que vem abaixo do ESC. Olha lá, ó. Apareceu, tranquilo. Copia e aperta Enter. O que ele vai fazer? Ele vai instalar para mim. Aí, ó, instalou as minhas dependências, perdeu uma, então ele vai me avisar aqui que ele perdeu uma dependência, não tem problema. Isso é muito comum acontecer quando você instala o Package Control em uma versão portable do Sublime. Dá um ESC, não vai te atrapalhar em nada. E você percebe depois, clicando em Preferences, desculpa, que o Package Control está aí, relacionado. Ctrl Shift P. Então, nesse momento que você está apertando Ctrl Shift P, olha só, Ctrl Shift P, olha lá, ó, e vai escrever install. Nesse momento que você está escrevendo install, você vai entrar no package control, tá? Para instalar os pacotes. Perceba que aqui na barra inferior ele vai fazer um load. Vai ser muito rápido porque a internet está muito boa agora. Olha lá, ó, install package, fez o load do repositório e aqui eu estou no mesmo repositório do site. Exemplo, vou sair, tá? Vou apertar ESC, vou entrar no package control de novo, package control, vou entrar no site, beleza. E vou te dar um exemplo. Aqui, ó, o repositório que esse site acessa, ele me retorna todas essas informações quando eu pesquiso aqui por Emmet. Da mesma maneira, o Sublime, aqui, ó, Ctrl Shift P, eu vou entrar e ele vai relacionar a mesma coisa. Então, aqui, ó, Emmet, por exemplo. Se eu escrevo aqui, ó, JavaScript, ele vai me relacionar vários pacotes de JavaScript, que são os mesmos que serão relacionados aqui para mim, ó. JavaScript. Lembro
E peço para você para observar uma coisa muito importante. Se você apertou ESC, saiu dessas opções, e apertou Ctrl Shift P e tentou escrever JavaScript e não retornou as mesmas informações que tem no site, quer dizer que você não conseguiu, por meio do Sublime, acessar o Package Control. Então, como é que eu faço para acessar o Package Control? Ctrl Shift P, Install Package, escolho essa opção aqui, tá? Aperto Enter, aí sim ele vai te relacionar os pacotes. Então, aqui neste momento, você está dentro do repositório do Package Control. Então, eu vou escrever aqui, ó, emit e vou instalar esse emit, tá? Para que serve o emit? Já vou mostrar para vocês. Instalo, ok, eu já relacionei, né, para que serve o emit. Ah, não, para esse tipo de coisa aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui agora e vou trocar a minha linguagem para HTML. Qual que é a maneira de fazer isso? Eu posso simplesmente clicar aqui e escolher HTML, ou simplesmente dar um duplo clique aqui para criar um novo arquivo e apertar Ctrl Shift P, HTML, e escolher a sintaxe com a setinha, né, para baixo e para cima. Então eu aperto Enter. Ok, aqui a sintaxe agora já ficou definida para a gente, né? Bem aqui de baixo, né? Então agora, o que eu faço? Vou salvar esse arquivo, Ctrl S, e ele já fica marcado para mim. Da mesma maneira que você já escolheu HTML aqui, ele já fica marcado aqui que você quer HTML. Se você escolher por outra opção, lá, Ctrl Shift P, CSS, eu quero criar um arquivo CSS, aqui ó, ele já troca para CSS aqui, e quando você aperta Ctrl S, ele já define que o arquivo que você quer salvar é um arquivo de extensão CSS. Bom, o que mais que a gente pode fazer? Eu já instalei o Emmet, como é que eu sei que o Emmet está instalado? Isso é uma pergunta que as pessoas geralmente se fazem, né? Como é que eu sei que o Emmet está instalado? Você pode vir em Preference e em Package Settings, você vai ver que o Emmet já está aqui. Ou você pode apertar Ctrl Shift P e escrever Remove. Uma das opções é remover remover o pacote, né? Algum pacote. Quais são os pacotes que estão instalados? Estão instalados esses 3 pacotes. Eu quero remover algum deles? Não. Uma outra coisa que eu gosto bastante do Sublime, por exemplo, você vai criar um diretório de um projeto qualquer, tá? Então vamos fazer o seguinte, é melhor a gente criar um novo, né? Vou deletar isso aqui, porque eu não preciso mais disso, tá? Então eu vou criar um novo diretório aqui, ó. Olha lá, ó. Site, e dentro desse site eu vou criar 2 arquivos. Um arquivo será um arquivo index.html, sim, e o outro arquivo que eu quero criar, vou renomear aqui, vai ser um arquivo fotos.html. Beleza. Se você vier aqui ó, em View, Sidebar, e pedir ele para mostrar o sidebar, vou fazer de novo, olha lá. View, Sidebar, vai ficar assim. Ó. Então você vem View, Sidebar, Show Open Files. Você pode simplesmente pegar esse diretório que a gente criou aqui e arrastar para cá. Então ele já faz uma hierarquia de pastas e isso é bem legal. Então agora, para terminar esse vídeo, eu só vou alterar o efeito visual aqui, né? Porque uma das coisas que eu coloquei para vocês foi essa capacidade do Sublime na apresentação. Então eu posso personalizar o Sublime de diversas maneiras. Eu posso personalizar ele dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, ou talvez dessa. Então a gente vai aplicar aqui agora o tema soda. Então se você só escrever Team Soda e clicar aqui no primeiro link que vier, ele já vai te explicar como é que você faz para inserir. Olha lá, você pode colocar, eu vou colocar este tipo aqui, tá? No meu Sublime. Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é, ele fala aqui, ó, como é que você instala? Ó, você pode instalar no Sublime 2 ou no 3, beleza. Como que eu faço? Ah, eu quero instalar utilizando o package control, que foi o que eu acabei de utilizar. Ah, se for utilizando o package control, é só você instalar tema soda. Então vamos lá? Então eu chego aqui, ó, Ctrl Shift P, install, vou escolher o install package, e eu vou entrar no repositório. Assim que ele carregar o repositório para a gente, eu vou escrever tema soda. Então a segunda opção que aparece que é o que a gente quer, tá? Enter. Ele está instalando aqui para mim, olha lá, instalando pacote tema soda, acabou de instalar. Assim que ele acabou de instalar, o que eu vou fazer? Eu vou seguir essa sequência que ele fala aqui para mim, ó. Ó, vai dentro de Sublime Text, se for o 2, não, o meu é o 3. Então vai dentro de Sublime Text, preferências e abre Settings e User. Então eu vou vir cá, ó. Preferências, Settings e User. Então é aqui.
Como eu já sei, eu já apliquei esse tema aqui algumas vezes para mim, eu vou selecionar tanto o tema, dois pontos, e o valor. Copio, volto aqui, dou uma vírgula, tá? Vírgula, enter e colo. Quando você salvar, ele já fica com o tema novo. Viram? Aqui era cinza, então eu vou tirar, vou mostrar para vocês como é que era antes. E agora só de você colocar essa informação e dar um save, ele já muda um pouquinho. As abas ficam quadradas e por aí vai. Ok, pessoal? Então era isso para essa aula. Nos próximos vídeos eu vou mostrar algumas outras coisas que nós podemos instalar com o Sublime. É isso aí, pessoal.